Deus nunca faz nada por acaso. Quando Ester foi levada ao palácio, parecia apenas mais uma jovem entre muitas. Mas por trás da aparência comum havia um propósito divino sendo traçado. O Senhor já via nela uma futura rainha que mudaria o destino do seu povo. Deus estava posicionando Ester exatamente onde ela deveria estar. Às vezes, a gente também não entende por que foi parar em certos lugares. Mas Deus vê o todo, não apenas o momento. Ele usa situações inesperadas para nos colocar no centro do seu plano. Ester não escolheu ser levada, mas escolheu confiar. E foi nessa entrega que o favor de Deus a encontrou. A Bíblia mostra que Deus exalta quem permanece firme em fé. Ester não era a mais rica, nem a mais influente, mas tinha algo que o céu valoriza: obediência. E é isso que ele procura em nós, um coração disposto. Quando estamos disponíveis, Deus nos levanta. Muitas vezes oramos por direção, mas nos esquecemos que a direção de Deus também pode vir através de portas inesperadas. Foi assim com Ester, uma mulher comum, mas escolhida, uma órfã, mas amada por Deus, uma estrangeira, mas levantada como rainha para um tempo exato. Se hoje você está em um lugar que não entende, pare e ore. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim aqui? Deus te posiciona com propósito. Não é acaso, é plano. E quando Ele levanta alguém, é porque grandes coisas estão para acontecer. Ester foi achada bela, mas foi o favor de Deus que a fez ser escolhida. Enquanto outras confiavam na aparência, Ester conquistou o coração do rei com graça e sabedoria. O favor do Senhor não é merecido, é presente. E quando Ele resolve derramar esse favor, ninguém pode impedir. A graça de Deus faz você brilhar mesmo onde não era para estar. Quantas vezes nos sentimos pequenos demais para sermos notados? Mas o Senhor nos lembra: não é pelo muito que tens, é pelo que eu faço em ti. Ester nos ensina que quem anda com Deus carrega uma luz que atrai o olhar do céu e da terra. O favor dele nos distingue. É invisível aos olhos humanos, mas visível aos céus. Mesmo sendo uma estrangeira, Ester ganhou a simpatia de todos no palácio. Isso não é sorte, é mão de Deus. Onde há graça, há portas que se abrem. Onde há favor, há honra. E o que Deus faz, ninguém pode desfazer. Quando Ele quer levantar alguém, não importa o passado, nem a origem. Se você anda com o coração alinhado com o Senhor, não precisa forçar reconhecimento. Continue fiel, continue servindo, continue orando. No tempo certo, a mão de Deus vai te destacar. O que Ele preparou para você, ninguém pode tomar. Ore hoje dizendo: Senhor, se for da Tua vontade, derrama sobre mim o Teu favor. Que a Tua presença vá adiante e me leve onde os meus pés não alcançam. O favor de Deus é o que transforma destinos e abre caminhos onde não havia estrada. Ester não revelou sua origem logo de início. Ela esperou o tempo certo, obedecendo ao conselho de Mardoqueu. Isso nos ensina algo poderoso. Nem tudo precisa ser falado de imediato. Há momentos em que o silêncio agrada a Deus mais do que muitas palavras. Saber esperar é também sinal de maturidade espiritual. Deus trabalha no secreto. Enquanto você ora, Ele move os céus. Enquanto você espera, Ele organiza tudo. Ester poderia ter tentado resolver as coisas com pressa, mas escolheu confiar no tempo de Deus. Ela não usou sua posição para se exaltar. Esperou, observou, orou, e isso abriu portas maiores do que ela imaginava. Às vezes queremos agir no impulso, defender nossa causa, falar tudo, mas o Espírito Santo nos ensina a discernir. Nem toda verdade precisa ser dita agora. Deus está preparando o cenário para que, no momento certo, sua voz seja ouvida com autoridade. Foi assim com Ester. Quando ela falou, o rei ouviu. Espere em Deus. A honra no silêncio guiado por Ele. Quando o Senhor está à frente, o tempo dele é perfeito. Aquilo que hoje parece pausa, amanhã será milagre. Ester foi sábia, porque foi obediente. E essa obediência silenciosa abriu caminho para a libertação de um povo inteiro.
Ore assim: Senhor, me ensina a discernir quando é hora de falar e quando é hora de me calar, que eu saiba te ouvir mais do que justificar meus caminhos. A sabedoria que vem do alto nos posiciona com poder e graça no tempo certo. Quando Ester soube da ameaça contra seu povo, sua primeira atitude não foi correr ao rei. Ela chamou um jejum, 3 dias de consagração, silêncio e dependência total de Deus. Isso revela o coração de alguém que não age na força do próprio braço, mas busca o céu antes de qualquer decisão. A vitória começa na oração. Quantas vezes queremos soluções rápidas sem passar pelo altar? Ester entendeu que, antes de entrar na presença do rei, ela precisava entrar na presença de Deus. O jejum não muda Deus, muda a gente. Prepara nossa alma para ouvir, fortalece nosso espírito para agir com fé e ousadia. Esse momento de jejum também uniu o povo. Quando oramos juntos, há poder. Quando buscamos a face de Deus com sinceridade, Ele responde. Ester não pediu aplausos, pediu intercessão. Ela sabia que o que viria pela frente exigiria mais do que coragem natural. Exigiria presença divina. O jejum de Ester foi um divisor de águas. Foi no secreto que Deus lhe deu sabedoria para agir no público. Foi na renúncia que ela recebeu direção. E é assim até hoje. Os grandes feitos nascem de joelhos. Deus honra quem o honra, e Ele sempre responde ao clamor sincero. Ore com fé. Senhor, me ensina a parar tudo para te buscar, que eu tenha coragem de jejuar, de orar, de esperar, de confiar, que a minha força venha do Teu Espírito e não da minha própria vontade. A resposta vem quando nos rendemos completamente. Ester sabia que, ao entrar na presença do rei sem ser chamada, poderia morrer. Mas mesmo com medo, ela disse: se eu perecer, pereci. Essa frase não é de derrota, é de fé. É a entrega total de quem sabe que está nas mãos de Deus. Às vezes, a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de confiar mesmo tremendo. Quantos de nós deixamos de agir por medo do que pode acontecer? Mas Deus não nos chamou para viver presos ao "e se". Ele nos chama para confiar que, se Ele nos mandou, Ele vai sustentar. Ester avançou não porque era destemida, mas porque estava cheia da presença de Deus. Isso muda tudo. O Espírito Santo nos capacita a fazer o que, sozinhos, nunca faríamos. Ele nos empurra para o propósito mesmo quando tudo parece difícil. Ester enfrentou o impossível porque confiou no invisível. Deus estava com ela, e isso era suficiente. O céu se move quando damos um passo de fé. Deus ainda levanta corações corajosos. Ele procura aqueles que dizem: eis-me aqui. A sua coragem pode salvar vidas, mudar histórias, quebrar maldições. Assim como Ester, você não está onde está por acaso. Há algo maior acontecendo. Mesmo que você não veja, Deus já está lá, abrindo caminho. Ore com ousadia. Senhor, me dá coragem para obedecer mesmo quando tiver medo. Que eu não recue diante dos desafios, mas avance confiando que o Senhor está comigo. A fé verdadeira não foge da guerra. Ela entra com Deus à frente. Ester não se precipitou. Ela preparou banquetes, observou, orou e esperou o momento exato para revelar a verdade ao rei. Isso mostra que até a verdade precisa ser dita no tempo de Deus. A precipitação pode destruir o que a fé está construindo. Mas quando confiamos na direção divina, tudo se encaixa. O Senhor é o maior estrategista. Enquanto Ester agia com sabedoria, Deus já estava trabalhando nos bastidores. Ele tirou o sono do rei, fez com que os livros fossem abertos e Mardoqueu fosse lembrado. Cada detalhe orquestrado com precisão celestial. Nenhum fio fora do lugar. A espera em Deus nunca é perda de tempo. Ester poderia ter falado logo no primeiro banquete, mas o Espírito a conduziu a esperar mais um dia. Essa sensibilidade é fruto de oração. Quando estamos conectados com o céu, sabemos quando avançar e quando aguardar, e isso faz toda a diferença. O que parece silêncio é muitas vezes preparação. Ester nos ensina que sabedoria é andar no ritmo de Deus, não no nosso. O Senhor nunca se atrasa.
E quando ele age, é para cumprir tudo com perfeição. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ore com confiança. Senhor, me ajuda a discernir teu tempo, que eu não me antecipe nem atrase, que eu caminhe na tua direção, confiando que tudo está sendo preparado por ti. Quando esperamos em Deus, colhemos milagres maiores do que imaginávamos. O plano de Amã era destruir todo o povo judeu, mas Deus reverteu a maldição em bênção. O que era para ser luto virou celebração. O decreto de morte se transformou em livramento, e aquele que tramou o mal foi envergonhado publicamente. Isso é o que Deus faz com aqueles que tocam nos seus filhos. Ele é defensor dos justos. Nada passa despercebido diante do trono de Deus. Toda calúnia, ameaça e injustiça serão julgadas por ele. Ester viu o inimigo cair com as próprias armadilhas. Assim acontece com quem mexe com o povo de Deus. O Senhor intervém. Ele é o justo juiz, que age no tempo certo e com mão poderosa. Mardoqueu, que antes estava à porta do palácio, agora era honrado com vestes reais. Aquele que chorava em cinzas, agora era exaltado. Deus virou o jogo. O impossível aconteceu. E tudo porque uma mulher ousou crer e agir. Quando Deus entra na história, até os decretos humanos são anulados. Não importa o tamanho da ameaça. Quando o Senhor está no controle, o final é sempre para glorificar o nome dele. Ester viu a promessa se cumprir diante dos seus olhos. E você também verá. Continue confiando, mesmo que hoje pareça perigoso ou injusto. O livramento já está a caminho. Ore com fé e gratidão. Senhor, transforma toda ameaça em testemunho. Que o inimigo caia por terra e que o teu nome seja glorificado na minha vida. Eu confio no teu agir. O Deus que livrou um povo inteiro ainda é o mesmo. E ele luta por você. A frase mais marcante da história de Ester é também um chamado para nós hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4,14. Deus não levanta pessoas por acaso. Ele tem planos maiores do que nossos olhos podem ver. E ele quer usar a sua vida hoje. Você pode até achar que não está pronta, que é pequena demais, que não tem influência. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece seu coração, sua entrega, sua fé. E é exatamente com gente comum que ele realiza feitos extraordinários. Ele te levantou com propósito, e esse tempo é agora. Não espere condições ideais para obedecer ao chamado. Ester poderia ter hesitado, mas ela respondeu com coragem. Deus espera a mesma atitude de nós, que digamos sim mesmo com medo, que confiemos mesmo sem entender. O seu sim pode mudar a vida de muita gente. Assim como Ester, você está onde está por um motivo maior. Sua família, seus amigos, seu trabalho, tudo isso pode ser o campo onde Deus quer agir através de você. Levante-se com fé. Deus ainda usa aqueles que estão dispostos, e Ele quer te usar com poder. Ore com entrega. Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida como usou a de Ester. Me ajuda a entender que o meu tempo é agora, e que o Senhor me levantou com um propósito, que a minha história glorifique o teu nome. Você foi chamada, e o céu conta com a sua resposta. A frase mais marcante da história de Ester é também um chamado para nós hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4,14. Deus não levanta pessoas por acaso. Ele tem planos maiores do que nossos olhos podem ver, e Ele quer usar a sua vida hoje. Você pode até achar que não está pronta, que é pequena demais, que não tem influência. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece seu coração, sua entrega, sua fé. E é exatamente com gente comum que Ele realiza feitos extraordinários. Ele te levantou com propósito. E esse tempo é agora. Não espere condições ideais para obedecer ao chamado. Ester poderia ter hesitado, mas ela respondeu com coragem. Deus espera a mesma atitude de nós, que digamos sim mesmo com medo, que confiemos mesmo sem entender. O seu sim pode mudar a vida de muita gente. Assim como Ester, você está onde está por um motivo maior.
Sua família, seus amigos, seu trabalho, tudo isso pode ser o campo onde Deus quer agir através de você. Levante-se com fé. Deus ainda usa aqueles que estão dispostos, e Ele quer te usar com poder. Ore com entrega. Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida como usou a de Ester. Me ajuda a entender que o meu tempo é agora e que o Senhor me levantou com um propósito, que a minha história glorifique o teu nome. Você foi chamada, e o céu conta com a sua resposta.